Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez, com a graça de Deus, para estudarmos juntos durante aí alguns minutinhos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz do Espiritismo, né? Confesso a vocês, já disse isso outras vezes, que não me sinto a pessoa mais preparada para estar aqui falando sobre o Evangelho. Mas, na verdade, a gente estuda e a gente acaba reproduzindo o que estamos estudando, tendo total consciência de que não conseguimos viver o que aqui for dito, né? Então é importante frisar isso para que não nos percebam, né? Principalmente quem nos conhece um pouquinho mais já sabe disso. Mas talvez para quem não me conheça, né, pode ficar aí a sensação. Deixa eu só ajeitar o negócio no celular aqui só rapidinho, senão vai me incomodar. Pronto. Pode ficar a sensação, né, de que a gente vive tudo isso que fala. E estamos anos-luz de distância, né? E, e a gente fica até envergonhado às vezes de estar aqui. Mas enfim, estamos aí num grupo de amigos, de corações fraternos, e esperamos, compreendemos que esse estudo é um estudo em grupo, né? Feito a várias mãos, mesmo esse online, porque quando a gente estava lá na nossa reunião presencial, a gente, né, partilhava bem o estudo ali, lançava uma pergunta, um comenta, outro comenta, fica muito gostoso o estudo, né? Online não dá para ser assim, mas eu tenho percebido que mesmo online, esse estudo tem sido feito a várias mãos, porque eu acabo comentando com um e com outro ao longo da semana, uma situação ou outra, às vezes nem tem a ver com o estudo, pessoas do grupo, né? E essas pessoas, em suas falas, em suas considerações, acabam montando o estudo sem perceber. E quando eu sento para poder formar aqui, montar o estudo, né? A gente se organiza para poder fazer isso, a gente percebe que o estudo foi feito ao longo da semana. E é interessante que após a terça-feira também, a gente encontra com um ou outro amigo aí, companheiro do grupo, e a gente percebe que o estudo dá sequência, né? Esse dessa semana mesmo aconteceu isso. Encontrei com a dona Ana, encontrei com o Bazinho, a gente tem uma reunião lá no Chico Xavier, e aí as conversas parece que vão formando um conjunto de informações, né, que vai moldando o estudo. Então, é um estudo feito a várias mãos, e é bom que seja assim, né? Bom, estamos aí estudando o Evangelho de Lucas, baseando nos comentários de Emmanuel. Especificamente, estamos na parábola do bom samaritano. Já estudamos 3 textos sobre essa parábola. Esse é o 4º texto, que eu considero a 4ª pérola que Emmanuel nos traz, né? De uma parábola riquíssima, de uma parábola que é narrada pelo evangelista Lucas e somente por ele, de uma parábola que está inserida num momento muito especial da trajetória do Cristo, tendo em vista que, segundo os estudiosos, essa viagem que ele começou a fazer passando pela Samaria até chegar em Jerusalém, né, que essa parábola está inserida dentro desse contexto maior, né, dentro de uma viagem a Jerusalém, que seria a sua última viagem, logo depois Jesus seria crucificado, né? E ao chegar em Jerusalém, ele tem um contato com o doutor da lei, começa um diálogo ali, e a partir desse diálogo surge a parábola do bom samaritano. Então a gente percebe que é um momento em que Jesus talvez percebia que precisava deixar alguns ensinamentos um pouco mais diretos, um pouco mais profundidade não seria o tema, porque acho que tudo que Jesus falou foi muito profundo, né? Mas um pouco mais direto. E essa parábola é um ensinamento assim. É um ensinamento a nos dar uma diretriz muito reta e com um foco muito específico, com um objetivo muito específico, sem termos como pegar esse ensinamento e redirecionarmos para outros lugares. Apesar de termos feito isso, mas é a forma mais direta que Jesus tinha para poder ensinar algumas coisas, e ele assim o fez, entre outras passagens, nessa parábola que é chamada parábola do bom samaritano, né?
Bom, a parábola do bom samaritano, conforme já dissemos outras vezes, nós dividimos ela em 3 etapas. Uma primeira etapa em que ocorre um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Uma segunda etapa em que Jesus narra a parábola em si. E uma terceira etapa que Jesus finaliza esse diálogo com o doutor da lei. Estamos no último versículo da primeira etapa, ou seja, no diálogo ainda de Jesus com o doutor da lei. Vamos lembrar? Jesus chega com seus discípulos em Jerusalém. Assim que ele chega em Jerusalém, sem descansar, cansado de uma viagem difícil, que era vir da Galiléia para Jerusalém, passando pela Samaria, que era o caminho mais difícil, né? Porque tinham 2 caminhos para vir para Jerusalém. Tinha um caminho margeando o Rio Jordão e tinha um caminho pela Samaria, que era a terra dos inimigos dos judeus. E Jesus faz questão de passar pela Samaria, tem um encontro lá com a mulher samaritana no poço de Jacó. Enfim, chegou ali em Jerusalém cansado, devia estar com fome, né, com sede. E entra em Jerusalém e vem um doutor da lei, uma autoridade. E se levanta, chega perto do mestre e fala: Rabi, o que é necessário para herdar a vida eterna? Uma pergunta filosófica profundíssima. Jesus, percebendo a profundidade daquele aonde aquele doutor da lei queria chegar, ele responde usando a maêutica socrática. Responde com uma contra-pergunta. O que está escrito na lei, doutor? E como que você lê essa lei? O doutor da lei, querendo demonstrar conhecimento, e tinha que ter um doutor da lei, cita 2 versículos do Velho Testamento, Deuteronômio e Levítico. Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa mente. E Levítico: amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus diz a ele: respondestes muito bem, faze isso e viverás, que foi o nosso estudo da semana passada. O doutor da lei, ainda querendo testar Jesus, solta uma segunda pergunta: mas quem é meu próximo? E aí Jesus, para responder a essa pergunta, quem é meu próximo, narra a parábola do bom samaritano. O nosso versículo de estudo hoje, que é o Lucas 10, 29, é exatamente esse versículo. Quem é o meu próximo? Bom, quando nós vamos estudar o Evangelho, é importante, meus irmãos, isso eu já percebi e com muita força, e realmente é uma verdade, não que seja essencial, mas é importante que nós conheçamos um pouquinho que seja da cultura, dos ensinamentos do povo judeu. Afinal de contas, o cristianismo sai do povo judeu, né? Jesus veio e viveu os anos que ele passou, 30 e poucos anos, como judeu. Ele participava das festas do povo judeu, ele participava dos ritos, né, dentro da sinagoga e no tempo que o povo judeu fazia parte da tradição do povo judeu. Né? Jesus não veio para rasgar o judaísmo, jogar fora, não. Ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei. Né? Nós, movimento espírita, sabemos que Deus se revela em etapas, à medida que o homem vai tendo condições de compreender mais as suas leis. Então nós consideramos que houve uma primeira revelação, de uma maneira assim macro, né? Tem centenas de revelações, mas de uma maneira macro nós consideramos que houve uma primeira revelação lá com Moisés, mais ou menos 3.000 e poucos anos atrás, trazendo o senso de justiça, né? Trazendo a ideia do monoteísmo que aquele povo não tinha, né? Que foi muito importante, a ideia do monoteísmo, que bateu de frente com a ideia do politeísmo. Né? Depois vem Jesus implantar, plantar na terra com muita força o que é o amor e a importância do amor,
e o amor como a lei maior de Deus, né? E, mais tarde, na França, com o advento do Espiritismo, a terceira revelação, com as explicações sobre a segunda e a primeira. Então, as revelações, elas não isentam, uma não se sobrepõe à outra, uma não exime, não extingue a outra, né? Uma completa a outra. Primeira, segunda e terceira, elas vão se completando. Então é importante sim compreendermos um pouco da cultura do povo hebreu, porque percebo que hoje nós reproduzimos muitas vezes o pensamento judeu do tempo de Jesus. E aí que está. Comentamos isso aqui já algumas vezes na semana passada também. Ao narrarmos essas passagens bíblicas, é importante que nós nos identifiquemos com os personagens ou com as circunstâncias que estão sendo narradas ali. Então é importante nos identificar. Está falando doutor da lei? Em que medida, em que quantidade eu me identifico com o doutor da lei? Em que circunstâncias? Esse é o nosso desafio. Não é aqui ficar contando a história e citando história, não. O desafio é trazer o evangelho para os dias de hoje, é isso. É estudarmos o evangelho de 2000 anos atrás, as passagens bíblicas, tentando identificar em que momento eu me identifico com aquelas passagens, né? Bom, então, dentro dessa proposta, na semana passada nós vimos o quê? Nós vimos que os judeus, por exemplo, eles tinham um conceito de herança do reino de Deus, que é a primeira pergunta que o doutor da lei faz, não é isso? O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? É a primeira pergunta que ele faz. E Jesus, como judeu, sabia qual era o sentido de herança que eles tinham. Que era o sentido assim, nós somos o povo escolhido. Então, o simples fato de ser escolhido, se eu cumprir com a lei, eu herdei a vida eterna. Mas o outro não pode herdar a vida eterna porque ele não foi escolhido. E nós vemos algumas correntes religiosas reproduzindo isso fielmente hoje. Como se Deus tivesse um olhar, esse aqui eu gosto, vem para cá, é meu escolhido. Esse aqui eu não gosto, não é meu escolhido. Esse aqui disse tal palavrinha mágica, é meu escolhido. Esse aqui não disse tal palavrinha mágica, não é meu escolhido. Todos somos escolhidos, né? Então, e às vezes a gente reproduz esse pensamento, que é lá de trás, que muitas vezes nós vivemos lá atrás, através das reencarnações com o hebreu. Então, isso pode estar muito forte dentro de nós também. Então, vimos isso aí, conceito de herança, que nós temos que verificar se nós não carregamos isso até hoje. Será que eu não me sinto mais escolhido que o outro? Será que eu hoje, enquanto espírita, não, eu tenho contato com a terceira revelação, então eu estou bem na fita e o outro lá, que nasce lá na Síria, não tem contato com nada, não tem essa não. Né? Existe uma lei de causa e efeito que rege as nossas vidas. Não é à toa que você nasceu aqui no Brasil, que você teve contato com a doutrina espírita, não é à toa que o outro nasceu lá na Síria, tem contato com as doutrinas que lá são ensinadas, mas todos, indistintamente, teremos as mesmas oportunidades. Em momentos diferentes, mas teremos as mesmas oportunidades, né? Então, esse conceito de herança que falamos na semana passada, muitas vezes carregamos isso ainda hoje. E aí, nesse texto que nós vamos estudar hoje, né, nesses ensinamentos de hoje, nós precisamos refletir se nós não carregamos o conceito de próximo que o judeu tinha. E qual é esse conceito de próximo que o judeu tinha? Para o judeu, do tempo de Jesus principalmente, foi citado lá pelo próprio doutor da lei, amar ao próximo como a si mesmo. Mas para o judeu, o próximo era um judeu. Ou seja, o próximo não podia ser um samaritano. O próximo não podia ser um romano. O próximo não podia ser um grego. O próximo tinha que ser um judeu.
Da mesma forma para o samaritano, que também era do tronco, né? Samaritano e judeu é tudo hebreu. Mas, enfim, por causa daquela dissensão, a grande cisma, eles se separaram. Né? Comentamos isso aqui em outros estudos aí. Mas para o samaritano, o próximo é um samaritano. Então, quando o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo para Jesus, ele já sabia a resposta. O meu próximo é um judeu. De preferência, um judeu mais perto de mim, meu pai, minha mãe, meu irmão. E aí Jesus responde a essa pergunta, porque Jesus poderia responder essa pergunta como nós responderíamos hoje. Se perguntar a qualquer um do grupo que está ouvindo esse vídeo, falasse assim, quem é o seu próximo? Eu tenho certeza que todos responderiam assim, todo mundo é meu próximo. Mas será que você sente isso? Ou isso é apenas um conceito mental? E aí que Jesus para o doutor da lei, ele traz um conceito diferente ao contar a parábola do bom samaritano, que nós não entramos nela ainda, tá, gente? Nós vamos começar a estudar a parábola em si a partir da semana que vem. Mas ele nos faz refletir hoje, 2000 anos depois, se nós ainda não estamos com o mesmo conceito de próximo do judeu de 2000 anos atrás. Por isso que eu falei, nós precisamos nos identificar. Será que eu não continuo com esse mesmo conceito? Né? Provavelmente, se fizer uma pergunta, porque se você que está me ouvindo aqui agora já considera todo mundo como seu próximo e já consegue fazer por todo mundo o que você faria pelo seu irmão de sangue, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu neto, pela sua neta, você vai me desculpar, mas você não precisaria estar ouvindo esse vídeo. Esse vídeo, esse texto de Emmanuel não é para você. Você já atingiu patamares mais elevados, né? Que você já pode estudar outras coisas. Não é isso aqui. Brincadeiras à parte, mas com um fundo de verdade nisso tudo, é para todos nós. Todos nós ainda responderíamos que o próximo é qualquer pessoa, mas eu tenho certeza que a maioria de nós, com exceção desse aí que eu acabei de dizer, que pode ser que tenha alguém no grupo assim, que nós ainda não conseguimos enxergar nas pessoas que convivemos, em todas elas, nos desconhecidos, nos inimigos, o nosso próximo. Nós ainda temos essa dificuldade. Por isso que é importante estudar isso. Por isso que é importante refletirmos quem é o nosso próximo, não como um conceito puramente intelectual. Meu próximo é todo mundo. Não, não é isso que Jesus está tentando nos mostrar, e Emmanuel vem ratificar isso. É nos mostrar como que você sente o seu próximo. E se você sente, como eu vinha dizendo, que você ainda não consegue identificar todos como o seu próximo, que é não é o normal, mas que é o natural dentro do atual estágio que nós estamos, é natural que seja assim, Jesus vem nos propor um caminho para que possamos identificar nesse que nós ainda não consideramos como nosso próximo, para que ele possa, a cada dia, a cada situação, a cada oportunidade, vamos falar sobre oportunidade aqui no texto, ele venha se aproximando cada vez de nós. Essa que é a questão. Então são duas situações. Primeira, analisarmos quem é o nosso próximo, e é uma pergunta aí pessoal. Segundo, ao identificar que nem todos você considera como sendo o seu próximo, conforme Jesus nos ensinou, o que fazer para que esses indivíduos se tornem verdadeiramente próximos a nós. Ok? Então esse é o contexto. É por isso que é importante a gente entender que o judeu do tempo de Jesus não enxergava o próximo que ele questionou, que ele perguntou ao Cristo, como todos. Por que é importante entender isso? Porque nós hoje ainda também não enxergamos. Então precisamos desenvolver isso. Precisamos aprimorar esse tipo de conceito, estudando e tentando vivenciar esses ensinamentos. Vamos ao texto de Emmanuel. Bom, vamos lá. Deu uma paradinha aqui no vídeo. Mas vamos lá. O texto de Emmanuel começa assim. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor
e um dia chegarás à divina presença. Então aqui a gente já percebe uma fala de Emmanuel percebendo qual que é a nossa expectativa, né? Todos nós esperamos um dia estarmos na divina presença do Senhor, né? Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo. Porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Bonito isso, né? O próximo é sempre o degrau, ou seja, é o próximo que te faz subir. Não pisando nele para subir, como muita gente entende. Ah, vou pisar no sujeito. É aquele que, ao servi-lo, ele vai te sustentar para que você alcance um patamar um pouco mais elevado. O próximo é a ponte que faz essa ligação entre nós e Deus. Existem muitas correntes filosóficas por aí, meus irmãos, muito bonitas e que precisamos estudar de tudo, né? Mas nós precisamos também, como nós temos muita limitação de tempo, nós sabemos ainda usar o nosso tempo de uma maneira muito desregrada, muito indisciplinada. Então nós precisamos ser um pouco mais seletivos naquilo que nós vamos estudar, né? E eu mesmo já estudei algumas correntes assim, correntes filosóficas que são maravilhosas, lindíssimas, que nos fazem até mesmo sentir uma paz interior muito interessante, né? Mas que são perigosas. Existem algumas correntes filosóficas muito bonitas, mas que elas nos afastam do contato com o próximo. Elas não colocam o próximo, o contato com o outro, a caridade, como uma pedra basilar para que você possa ascender espiritualmente. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Quando todos nós devemos conhecer pessoas que se vincularam a essa ou aquela corrente, encontrando ali uma sensação de paz, e a gente tem que respeitar, mas que a gente percebe que às vezes o indivíduo se afastou do contato com o outro. Me recordo de uma vez de um companheiro que foi espírita, hoje não frequenta mais a casa espírita, me disse, se vinculou a uma corrente dessa, me disse que esse negócio de caridade que o movimento espírita tanto pregava era conversa fiada, porque ninguém precisa carregar o fardo de ninguém para se iluminar. Só que ele falou isso com tanta... É uma pessoa muito inteligente, ele falou isso com tanta propriedade no dia, que eu fiquei pensando, será que ele não tem razão? Só que aí você começa a perceber para onde aquilo vai levar o indivíduo. Então, qualquer ensinamento que te afaste de um direcionamento em relação ao outro, em que te leve ao encontro da dor do outro, cuidado. Tenha cuidado, que você pode estar perdendo a oportunidade de subir esse degrau de aproximação bendita que o Emmanuel vem dizer aqui, que vai te fazer estar cada vez mais próximo da presença divina. É da lei de Deus, que a aproximação com Deus passa pela aproximação com o próximo. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Segundo parágrafo aí. Mas quem é o meu próximo? É a pergunta, né? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. E aí Emmanuel vem colocar aqui uma série de circunstâncias, né, para a gente poder ir identificando quem é o nosso próximo. Olha só. Todavia, convém saber que além do próximo mais próximo, porque é importante frisar isso aqui, o nosso cuidado, o direcionamento das nossas energias no cuidado do próximo, em primeira instância, tem que ser com o próximo mais próximo. É na família que a gente ganha o jogo. Então, no meu caso, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, são as minhas filhas, são as pessoas mais próximas de mim. Tá? Então, isso a gente não pode perder nunca de vista. Porque o próprio Emmanuel vem dizer, acho que é no livro Consolador, se eu não estiver enganado, faz uma pergunta se como dividir o tempo entre as tarefas, os compromissos com a família e os compromissos com o trabalho. Ele deixa claro, em primeira instância, os compromissos com a família.
Agora, tem que analisar quais são esses compromissos, né? Ir numa festa, ao invés de ir para um trabalho, será que nesse caso cabe isso? Então, é uma análise aí que tem que ser feita, né? Mas o próximo mais próximo é com quem devemos tem que ter o cuidado maior. Só que nem sempre o nosso raio de ação, conversava isso com a dona Ana um tempo atrás, nem sempre a nossa capacidade de agir no próximo mais próximo, na sua família, né? Vamos entender assim. Você consegue fazer muita coisa. Muitas vezes a gente se sente impotente diante das dificuldades familiares. E é importante perceber e entender que nós temos limitações. Que as nossas ações nos nossos familiares, no amor ao próximo mais próximo, elas são limitadas. Porque o outro tem o livre-arbítrio dele. O outro tem as suas escolhas. E nós precisamos saber respeitar isso, né? Em situações assim, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a imensidão do amor de Deus por nós, nos propõe o quê? Vai de encontro a um próximo um pouquinho mais longe. Porque talvez nesse próximo um pouquinho mais longe, você não vai conseguir resolver o problema do seu próximo mais perto. Mas pode ser que lá você consiga uma carga de energia que te ajude a suportar as circunstâncias que você está vivenciando dentro da sua casa. Olha a bondade de Deus aí. Não é se afastar dos problemas familiares. É perceber que em algumas circunstâncias é sim importante que você vá de encontro a outras dores também. Para que você possa inclusive mensurar melhor as suas e perceber que muitas das vezes nós colocamos as nossas dores num patamar que muitas das vezes nós colocamos a nossa dor num patamar maior do que ela realmente tem. E nós vamos perceber isso muitas vezes no contato com o próximo, um pouquinho mais distante do que aquele do raio familiar em que estamos inseridos. Mas sem nunca perder de vista que a nossa responsabilidade primeira é com o nosso núcleo de próximo mais próximo. Mas tem outros, não é verdade? Quem são eles? Emmanuel vai colocando aqui, ó. Aí ele fala, ó, a quem nomeias como sendo o coração materno, a mãe, né, que é o mais próximo, o pai, o filho, o irmão, o amigo, mas aí coloca, o próximo é igualmente o homem que nunca vistes. Nós vamos ver na parábola do bom samaritano, o samaritano não conhecia aquele a quem ele socorreu, né? Tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. Pessoas totalmente indiferentes a nós. É a criança que passa. Olha quantas oportunidades que a gente tem, né? Quantas vezes a gente passa por uma criança que dá aquele sorriso gostoso pra gente, a gente não percebe o sorriso da criança. Olha que oportunidade que você perdeu, né? De abençoar aquela criança, sem falar nada, às vezes sem parar com a mãe ou com o pai, que você não conhece, né? Vivemos num mundo hoje muito perigoso, as pessoas não querem, né? Ter um pouco de receio. Mas às vezes parando, ali mentalmente, abençoando aquela criança, vai com Deus. Deus te proteja. Né? É uma oportunidade. O chefe que te exige trabalho, enxergar no chefe o próximo é fácil não, né, gente? Mas o Emmanuel coloca aqui, ó. Um subordinado, né? Aquele que trabalha com você, que te obedece. Olhar com mais compaixão para aqueles que estão momentaneamente, né, sendo coordenados por nós em alguma tarefa, né? O sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa, falando em mendigo, eu lembrei de uma história do Chico, depois eu vou contar aqui. É a pessoa que te impõe um problema verificando-te a capacidade de auxílio. É um teste. Quando somos alvejados por um problema, não é um teste aquela pessoa, ela está inconsciente ali. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá de verificar a nossa capacidade de auxílio. É quem te calunia medindo-te a tolerância. Sofremos uma calúnia. É uma forma que Deus tem de medir a nossa tolerância.
A gente pega às vezes, né? Me dá tolerância, Senhor, pelo amor de Deus. Aí vem um indivíduo que te calunia. É Deus te obedecendo, é Deus agindo, é Deus colocando uma situação na sua vida que vai medir a sua capacidade de ter tolerância ou não. Você não tem como ter tolerância numa circunstância que não pede tolerância, não é? A gente tem que pensar nessas coisas. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio, é a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. Ele vai colocando aqui diversas situações. Fala inclusive do inimigo, né? Aquele inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. O inimigo que se sente incapaz de pedir o mais ligeiro favor. E que você percebe isso e mesmo assim você vai de encontro a ele. Quando a gente consegue fazer isso, naquele instante aquele inimigo passou a ser o meu próximo. Mesmo que eu não tenha sido próximo dele, mesmo que ele não enxergue dessa forma no sentido contrário, né? São oportunidades. Então eu vejo que esse monte de situação que o Emmanuel coloca aqui são oportunidades que a gente tem de aproveitarmos, né, as situações para exercitar. Lembra que eu falei? Precisamos identificarmos quem é o nosso próximo, saber em que medida eu consigo identificar. A minha sogra é meu próximo, pegar no pé da minha sogra, não está me ouvindo, que ela não ouve os vídeos não. Mas depois vocês comentam com ela aí, né? Exercitar, eu preciso enxergar na minha sogra o meu próximo. Essa eu enxergo muito bem, gente. Eu enxergo uma mãe para mim, né? Emmanuel coloca aqui embaixo, ó, em suma, em resumo, o próximo é sempre o inspetor da vida. Inspetor é aquele que está inspecionando, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Nem todo mundo tem um Emmanuel da vida ao seu lado o tempo todo para lhe chamar a atenção, né? Então a gente tem que ter uma percepção mais aguçada. Será que hoje, né, eu consegui identificar nas pessoas com as quais eu convivi o meu próximo? E em que situações eu consegui identificar isso? Tem um caso do Chico, gente, vou contar aqui que dá tempo. Tá nesse livrinho aqui, ó, Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Tá na página, anotei aqui na página 91. Vou ler o caso, é rapidinho que vale a pena, tem a ver com o tema. Página 91, olha só. O título é Orgulho ou Distração? Olha só o que o Ramiro Gama conta pra gente um caso do Chico. De frente ao Hotel Diniz, o Hotel Diniz era um hotel, fui pesquisar, que é um hotel que tinha lá em Pedro Leopoldo, não sei se ainda tem. De propriedade da dona Naná, achava-se um irmão alcoolizado. Tinha lá uma pessoa lá alcoolizada. Por ali, de manhã e na hora do almoço, passou o Chico a caminho do seu serviço. Passa o Chico perto do sujeito. O Chico, lá de longe, notou que o rapaz estava num dos seus piores dias. Chico percebeu isso. Meu Deus. Não se contentava em cantar e fazer esgares. Provocava também, apelidando com jocosos nomes, quantos se passavam à frente. Xingava todo mundo, né? Chamava pelo apelido, aquele típico alcoolizado que a gente vê aí, às vezes, pelas ruas, né? De leve e bem de longe, passou sem ser visto pelo irmão embriagado. Passou no cantinho lá, sem ser visto pelo indivíduo. E já se achava bem distante quando Emmanuel, delicadamente lhe disse: Chico, nosso amigo viu você passar e se esconder dele. Está falando muito mal de você e admirado do seu gesto. Volte lá e retifique a sua ação. O Chico voltou. Chico é obediente. Nós precisamos dessa obediência, né? Todos nós temos nossos amigos espirituais. Nós só não viemos como Emmanuel via, como o Chico via. Mas todos nós temos. Como vai, meu irmão? O Chico voltou lá. Desculpe-me por não ter o visto. Foi uma distração. Por isso que o título é Orgulho ou Distração, né? Aí o alcoolizado fala. Já estava admirado de você fazer isso, Chico. Que os outros façam pouco caso de mim, não me incomodo. Mas você não. Estava dizendo bem alto como o Chico está orgulhoso.
Já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa que estou embriagado e foge de mim como se eu tivesse uma moléstia contagiosa. Não, meu caro irmão, foi apenas uma distração, falou o Chico. Desculpe-me. Eu pensava que era orgulho, Chico. Está desculpado. Vá com Deus. Que Deus ajude e lhe dê um dia feliz, pelo abraço consolador que você me deu. E o Chico partiu. Ganhara uma lição e dava aos que observavam outra bem mais expressiva. Então o desafio é esse, né? É percebermos as circunstâncias em que realmente somos chamados ao encontro com o próximo. Voltando ao texto de Emmanuel, para a gente poder encerrar, Emmanuel termina no penúltimo parágrafo, está assim, ó. Entre eles e nós, o próximo, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade. É sempre uma relação de duas mãos, de duas vias, aliás, de necessidade e oportunidade, a que se referia Jesus na parábola inesquecível. A Ana Carla, companheira nossa de estudo aí, na semana passada, ela deixou uma provocação muito interessante, fiz até a questão de anotar, que é uma provocação do Cristo para nós, né? Foi o que ela colocou. Ela colocou assim: até que ponto eu estou disposto realmente a avançar para águas mais profundas? Ela estava falando nesse sentido do movimento em direção a Jesus. E esse movimento em direção a Jesus passa pelo movimento em direção ao próximo. Até que ponto eu estou disposto, né, a perceber essa intuição? Volta lá, Juliano. Fala lá com o embriagado. E realmente voltar, como o Chico fez. Que nós podemos questionar, mas o Chico passou direto? Sim, foi um equívoco dele. Mas assim que ele é alertado, lembra que nós falamos na semana passada? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por que eu tenho que ter contato com ela? Para que você possa relembrá-la. Então nós somos relembrados o tempo todo das leis de Deus. Até que ponto eu estou disposto, como disse a Ana Carla, a exercer a minha vontade e voltar, e fazer o caminho inverso, né? Então, meus irmãos, Emmanuel encerra o texto com o seguinte parágrafo, e eu vou encerrar o nosso estudo de hoje, porque já deu o nosso tempo. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém, para Jericó. Vamos falar muito desse caminho, tá, de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio. Aí Emmanuel voltando ao início do texto dele, né? O ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. É essa relação de duas vias que precisamos. Em que situação? Uma questão matemática, percebendo. Em que situação eu consigo aproveitar as oportunidades de servir? E em que situação eu estou aproveitando os momentos de necessidade que eu tenho para que o outro venha me servir? Acho que é essa a conta que nós precisamos fazer. Aproveitamos quantas oportunidades no dia de hoje de olharmos para o outro como o nosso próximo, né? Meus irmãos, é o nosso simples estudo de hoje. Fica aqui a nossa reflexão, muito singela. Espero que vocês possam ter aproveitado de alguma forma aí. Um forte abraço a todos. Na semana que vem, aí sim, adentramos na narrativa especificamente da parábola. E até semana que vem, se Deus quiser.